Que Olha, deixa eu maravilhoso, te foi falar uma ótimo. coisa. Eu fiquei muito emocionada de você falar no Tomar, porque eu fiz com ele no Vila Velha, que ele me dirigiu, a gente fez Loretta Strong, de Copi, também. Era eu, Fernanda Paquelê, Maravilha. André Elia, Amo. e a André Elia é maravilhosa, né? Fernanda Paquelê, André Elia e Mariana. E aí foi super legal. E você falar nele agora me deu uma coisa, porque você tem tempo, sabe? Então me deu um negócio, que foi uma experiência tão. Ele era novinho, ele teve aqui, ele era novinho. Ele começou Foi um. jovem, mas ele é um cara incrível, assim, esse espetáculo que ele Ele é incrível, ele é incrível. Foi como é que chama, gente? Um intercâmbio Brasil e França, entre ele e o Vila Velha. Foi muito bacana. Nossa, foi uma experiência assim, incrível. Você falar dele agora chegou a me dar um negócio. Mas o que eu queria te perguntar, diga. Não, eu queria comentar, vou fazer um comentário rapidinho sobre André Lia, que é uma coisa interessante. Quando André Lia fez Divinas Palavras, né, que é dirigido pela Nelly Frank, ela fazia aquele personagem incrível, que ela fazia a mãe do menino hidrocéfalo. E a Evelyn Bustiger fazia a avó do menino hidrocéfalo. A Evelyn é maravilhosa, nossa, aí, adoro. É incrível, a transformação da Evelyn era tão gigante na senhora, porque ela fazia uma senhora, uma velha, que as pessoas muitas vezes não olhavam a grandiosidade da interpretação de André Lia, que era incrível. Ela era incrível daquela peça, eu adorava. Não, maravilhosa. Mas, nossa, você me deu agora uma lembrança, um negócio. Mas deixa eu te falar, a pergunta que eu queria fazer, você já, na verdade, já respondeu muito do que eu queria te perguntar, mas eu vou te perguntar mesmo assim, porque caso você tenha esquecido alguma coisa, você já inclui. Na verdade, eu achei muito bacana você trazer essa coisa do exílio, né? Porque, primeiro, tem esse erro que eu acho um erro crasso das pessoas ficarem rotulando como autoexílio, porque, como eu falei, eu fiquei com inveja de você, mas porque eu queria ir embora, né? Sim. E como eu passei o mês de janeiro lá e vi como é que é quando você está distante do inferno que estava aqui, então me deu essa coisa, eu queria estar lá, né? Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando assim, poxa, você falando isso, que você caminhando em Berlim, no frio, porque, gente, é um frio, assim, 4 horas da tarde já está escurecendo, já está ficando de noite. É uma coisa assim, daí a galera se toca em casa, entendeu? As ruas são meio desertas, não é que nem aqui, as pessoas não abrem nem janela, né? É um troço diferente mesmo. Então, eu fico imaginando a sua solidão também nisso, né? Então, assim, o que eu queria te perguntar, lógico, teve essa parte artística também, que floresceu e tudo, mas eu queria te perguntar, assim, o seu dia a dia lá, né? Como é que você fazia, por exemplo, para driblar essa solidão, né? Para ter força para continuar a militância, continuar as denúncias, continuar essas coisas? Porque até, inclusive, quando eu falei, eu entendi muito bem o que você falou, a coisa do herói e tudo, porque realmente, né, é um peso e as pessoas colocando a gente num lugar que, às vezes, é complicado. Mas é porque você realmente é a voz de muita gente, isso é um fato, não tem como fugir, você querendo ou não, você é a voz de muita gente. Foi nesse momento que você estava lá fora, né? Eu mesmo me considero representada por você, considero que você foi minha voz também, né? Mas como é que era isso, assim? Porque eu como pessoa, lógico, eu faço minha militância, eu trabalho, eu faço mil coisas, né? Agora mesmo estou escrevendo para um documentário também e tal, mas, enfim, tem dia que eu estou cansada, Jean, tem dia que eu estou tão cansada, estou tão exausta, sabe? Sim. Então, eu fico pensando você lá fora, com esse peso todo nas costas, mas tendo que se sustentar e sozinho num lugar diferente, de costume diferente, de língua diferente. Então, eu queria que você falasse para a gente desses detalhes desse seu dia a dia, até para a galera poder entender mesmo. Tá. Eu não vou dar todos os detalhes, porque eu gostaria muito que as pessoas lessem o livro, porque no livro... É justo. Esse que a gente mostrou. É esse livro que vocês mostraram, de capa amarela. Fala o nome, por favor, que eu vou colocar aqui no chat para a galera. O que não se pode dizer, Reflexões do Exílio. Então, a gente é uma troca de cartas, a gente fala muito do cotidiano, assim, da gente, né? Das dificuldades financeiras, de tudo. Mas, assim, o momento mais duro para mim mesmo foi o momento da pandemia, sabe? Porque, na verdade, eu saí do Brasil
com muitos traumas, muitas feridas, e eu nunca tinha nunca tinha consultado um psiquiatra sobre o meu estado de saúde, né? Eu cuidava da minha saúde do corpo, mas a minha saúde mental, ela estava ali, eu achava que estava intacta, na verdade. Embora com toda a violência, em 2018, é difícil para mim revisitar essas histórias, mas vamos lá. Em 2018, quando eu venci as eleições, assim que eu venci as eleições, eu entrei num acesso de choro muito grande na casa de uma amiga minha, porque o que eu estava vivendo não era vida. Aquilo que eu estava vivendo não era vida, né? Eu estava em cárcere privado e acompanhado de seguranças quando os assassinos estavam livres, né? Como disse Renato Russo, ninguém vê onde chegamos, os assassinos estão livres, nós não estamos. É o Teatro dos Vampiros. Em Teatro dos Vampiros. Então, era mais ou menos isso. O que eu estava vivendo não era vida, e então eu já saí em sofrimento. Então, aí eu saí, quando a notícia foi dada, eu estava em Madrid, e aí foi aquela coisa das pessoas do partido me ligando para que eu voltasse, porque assim, todo mundo só se deu conta do horror que eu estava vivendo quando eu saí. Se eu não tivesse saído, não haveria a empatia, a sensibilidade, como na verdade não houve. Ou seja, eu estava ali sofrendo o que eu estava sofrendo, sendo massacrado por uma violência sem precedente. Aquela violência que eu sofri, ela não tinha precedente no Brasil. Certo? O tipo de violência organizada nas mídias sociais, do assédio, simultaneamente com as ameaças de morte. Ninguém nunca tinha vivido, a gente não se tinha nem instrumento para elaborar aquele tipo de violência. Então, eu estava sozinho, mas quando eu saí, aí o partido, né, Ivan Valente me liga, você tem que voltar, eu vou ir na Espanha buscar você. Eu falei, não venha porque eu não vou voltar, porque eu sei com quem a gente está lidando. Eu sei, vocês não sabem, vocês não me ouviram, vocês não quiseram me ouvir, mas eu sei com quem a gente está lidando. Em 2015, Márcia Tiburi escreveu um livro chamado Como Conversar com um Fascista, que é o best-seller dela. Eu fiz o prefácio desse livro em 2015. Em 2015, foi lançado um filme chamado Entre os Homens de Bem, que se você assistiu hoje... Eu assisti. Assistiu? O filme parece que foi feito ontem. Se você exibir ele hoje, parece que ele foi feito ontem, porque todas as questões estão ali. E quem era o protagonista dessas questões? Todas, protagonista no sentido de alvo e vítima, eu, Jean Willis. Bom, então, eu saí com essas feridas todas, não tinha um diagnóstico, fui para a Alemanha, da Alemanha fui para os Estados Unidos, para a Universidade de Harvard, e então veio o inverno, 13 de março de 2020, foi decretada a pandemia, né? Quer dizer, o mundo reconhece que estava numa pandemia, nós fomos mandados para casa, o lockdown, e aí isso mexeu comigo de uma maneira que eu não esperava, porque aí foi a gota d'água para uma série de sinapses escuras serem feitas na minha cabeça. Então, veio junto todos os traumas da violência política, veio aí o trauma passado da homofobia, todo o trauma que, para nós homens gays, que nós vivemos, da epidemia de AIDS, do que foi para a gente, principalmente para mim, que me assumi gay, na curva ascendente da epidemia. Tudo isso, para mim, foi um baque que me derrubou. Então, foi quando eu caí mesmo. E aí eu tive uma rede de solidariedade de gente muito bacana, começando pelo professor Sidney Chalub, a Luciana Chachinic, Rejane de Musi, Ebinho Carvalho, o Celso Gaioso, uma galera que estava nos Estados Unidos, que aí meus amigos Fernando Salles, Noêmia Boyanovski, James Green, ou seja, uma rede de pessoas foi... Teve aqui também ele. Teve aqui no barzinho. James Green, maravilhoso. Todos eles foram muito importantes para mim, sabe? E amigos meus que viajaram para me visitar, Flávia Elias, Evelyn Maciel, Maria, que eu encontrei, Maria Marighella, que eu encontrei na Espanha já depois. Maravilhosa. Mas as pessoas foram assim, muito solidárias comigo, e aí essa solidariedade foi muito importante para eu sobreviver. E Márcia, que foi Márcia Tiburi, assim... Eu vou amar a Márcia para sempre. Eu digo para ela que mesmo que um dia a gente brigue
No dia seguinte, eu vou pedir fazer as pazes e fazer de tudo, porque ela foi muito importante para mim, assim. Ela me ajudou financeiramente, ela me ajudou intelectualmente. A gente se potencializou no exílio, os dois, assim, já que ela estava sozinha e eu também, e a gente enfrentando aquelas dificuldades. A gente se juntou e isso foi muito bonito. E isso está muito lindo nesse livro. Todo mundo que lê esse livro fica muito apaixonado e encantado, porque esse elemento da amizade, ele está presente, e a amizade realmente, como diz Caetano Veloso, nem falou amizade, a amizade, a velha amizade esboça um país mais real, um país mais que divino, masculino, feminino e plural. E é verdade. Então esse livro é um livro sobre amizade, uma reflexão sobre o exílio, mas com muita amizade nele. E aí eu estava falando para vocês que Dado fez um filme baseado nesse livro, que vai ser lançado agora em março, chamado Hoje Longe Muitas Léguas, que é sobre essa nossa vida no exílio, como é que foi, um documentário sobre esse Resistência, são 2 documentários sobre as nossas vidas, como é que a gente vivia o exílio e o que a gente produziu no exílio, né? Porque uma coisa de quando você é exilado, além de você ser assombrado pelos fantasmas do lugar de onde você veio, então, por exemplo, em Boston, eu estava assim andando, aí eu dobrava uma rua e aí eu tinha a impressão de que estava vendo o Dique do Tororó, sabe assim, de que eu via eu juro, Xanda, que parecia assim que eu estava vendo o Dique. Ou então eu olhava assim, aí eu via uma rua de Botafogo. Então você é assombrado o tempo inteiro pelo lugar de onde você veio. Então você fica no estágio de além. Você nem chega, você nunca chega, porque você nunca é assimilado mesmo pelo lugar onde você está. E você nunca sai, porque você sai, mas o país não sai de você, as questões não saem de você. Né? Então, era essa relação que a gente mantém e como a gente transformou isso em trabalho intelectual e de arte, que foi muito importante. Uau. Eu sinto isso também, Jean, que a escrita ela ajuda a gente a lidar com os traumas, né? A gente consegue transbordar aquilo que está tão borbulhante aqui, de alguma forma aquilo precisa sair, que seja em texto, que seja em música, que seja em poema, né? De alguma forma aquilo sai e você e Márcio transformaram em livro. E eu te escutando falar, tá tão linda essa sua história sobre amizade, assim, né? E a gente recebeu recentemente aqui no barzinho também a Aline Badi, que é esquerdogata, que passou por uma situação também complicada, e ela sofreu um cancelamento. Feio também, depois ela se internou para se cuidar, né, por questões de adicção e da depressão que ela teve logo depois desse cancelamento. E ela voltou a falar em público aqui no barzinho. Foi a primeira apresentação dela ao público. Ela fez uma tímida apresentação nas redes sociais, mas ela veio contar sobre essa trajetória depois do episódio aqui no barzinho. E o que foi legal foi ver que ela teve uma boa recepção, sabe? Então ela teve um espaço para contar a história do fundo do coração dela, como tinha sido, e teve empatia, teve esse retorno amoroso do público que a segue. Eu queria saber de você, diante de tudo isso que você viveu lá fora, né? Essa memória forte, esse trauma, como foi esse retorno? Quando você voltou aqui, também teve mãos amigas? Nossa, teve sim. Você sabe que desde que eu retornei, eu vivi o inferno. A partir de 2016 e 2018 foi, digamos assim, o auge, o círculo mais baixo desse inferno que eu vivi. Mas quando eu retornei, por incrível que pareça, desde que eu retornei, não teve nenhum episódio de hostilidade. No ano que eu voltei, 2023, eu fui a convite de Cléa Maria, minha amiga santamarense, ela me convidou para ir na festa de Santa Amaro, na festa da purificação. E ela falou assim, Jean, porque em geral as pessoas famosas vão com aquele esquema de segurança, né, ali na relação com os Veloso, na casa dos Veloso. E Cléa é uma pessoa da mesma origem que eu, nós temos a mesma origem, né, das camadas pobres da população, somos daquela região. Ela falou, olha, eu vou chamar você para ir lá em casa. E ela falou, ela tem uma intuição muito boa, ela falou assim, olha, eu tenho certeza que você vai ser amado, ninguém vai te hostilizar. E aí foi um batismo de fogo, porque eu volto do exílio, da reclusão,
da reclusão que a pandemia produziu e de toda a memória que meu corpo, a memória que a pele carrega, que o corpo carrega da violência, dos insultos, eu saio daí para me misturar naquela multidão da festa de Santo Amaro, da purificação. E foi, Sara, uma das coisas mais arrepiantes que eu vivi na vida, porque eu fui literalmente abraçado pelo povo de Santo Amaro, aquele povo preto, povo, as pessoas pobres, trabalhadoras, elas tinham uma memória, do que eu fiz, elas tinham uma memória que ia desde 2005 ao Big Brother até a memória do exílio, elas lembravam, elas me abraçavam, aquelas senhoras, eu acho que eu comi umas 3 ou 4 maniçobas, porque eu não podia negar a maniçoba. Eu tinha acabado de comer e elas aqui comer a maniçoba. Então, foi um batismo, assim, foi incrível para mim, renovou a minha alma, essa experiência, e tinha que ser lá, no Recôncavo, tinha que ser ali, naquela festa popular, tinha que ser com aquelas pessoas pretas, periféricas, que são as pessoas que reconhecem, do jeito delas, o que aconteceu comigo e o que eu fiz por elas. Então, foi muito bom a recepção. Sobre esse caso da Aline, eu não fui uma das Deixa eu pessoas... só te falar uma coisa, que isso que você falou foi tão lindo, que enquanto você estava contando, eu estava visualizando, porque eu conheço Santo Amaro, eu estava visualizando tudo acontecendo, me deu um arrepio aqui. Que coisa Não, linda isso. Coisa foi uma... linda. Eu acho que aí você veio de uma, lógico, você estava lá militando, trabalhando, denunciando, fazendo milhões de coisas, Sim. né? Mas passar por essa solidão, pela pandemia, por isso tudo, em lugar longe de todo mundo, tal, mesmo com a Márcia lá te dando a mão e tudo, mas tinha eu vou falar assim, acho que você vai entender, eu vou falar fragilidade, né? Porque mesmo a gente sendo forte, o forte também tem a sua fragilidade, né, Jean? Claro, Então, claro. eu acredito que às vezes você não... Ou então foi quando você veio, eu acho que você esqueceu um pouco de como você é querido. E aí, nesse momento, isso foi jogado na sua frente, assim, né? Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!